Olá, você já ouviu falar do processo de suspensão de dirigir concomitante ao processo da multa? Vamos entender esse imbróglio. Olá, mais um Transitando com Marcelo Araújo. O Código de Trânsito, ele sofreu algumas modificações, dentre elas a seguinte: quando uma determinada infração, ela preveja também como acessória a suspensão do direito de dirigir, por exemplo, a ingestão de álcool, embriaguez, seja negativa do bafômetro ou estar sob influência de álcool, a velocidade gravíssima acima dos 50% da máxima, como exemplos, ela prevê que o processo de suspensão ele não seria mais aplicado pelo Detran, e sim pela autoridade autuadora. Se for a Polícia Rodoviária Federal, ela também suspenderia o direito de dirigir, coisa que ela não tem a menor condição de fazer. Se o município for o órgão autuador, tipicamente na de velocidade, ele também seria a autoridade responsável por suspender a carteira, coisa que nenhum município no país tem condição de fazer também. E eu vou além, o processo de multa seria concomitante, ou seja, conjunto à autossuspensão do direito de dirigir. Mas aí a gente tem um problema jurídico, qual que é? Você ter um processo no qual você tem duas figuras legítimas, que é o processo da multa, ligada ao renavan do veículo, portanto, proprietário e condutor são legítimos para recorrer da multa, e o processo de suspensão é só o condutor que tem essa legitimidade, não é o terceiro, não é o proprietário que vai poder recorrer por ele. E nessa primeira fase da multa, você pode ter, inclusive, divergência entre o condutor e o proprietário. O proprietário pode querer pagar com 40% de desconto, abrindo mão do direito de recorrer. O condutor pode não querer a mesma coisa. Pode ser de uma empresa, uma pessoa jurídica, um empregador, por exemplo, cujo funcionário já foi desligado, ele sequer muitas vezes vai tomar conhecimento de que ele foi indicado como condutor, dentre outras consequências que eu entendo que fica uma mistura, uma confusão jurídica bastante complexa. Outra coisa importante, o entendimento de alguns órgãos recursais, como é o caso da Jari, da própria defesa prévia, né, dos Detran, das juntas de recurso de infrações e dos próprios conselhos de trânsito, é que você, no processo de suspensão, você não pode retomar a discussão das autuações dos autos de infração originários, coisa que eu discordo absurdamente, pelo seguinte: o artigo 265 do Código, ele estabelece que todo ato, toda ação que possa implicar na suspensão ou na cassação da habilitação, ela tem que ter um processo administrativo com ampla defesa. E você dizer que não pode rediscutir as autuações é você fechar essa porta da ampla defesa. Aí não tem sentido ter um processo de suspensão. É uma mera homologação de ato. E muitas vezes a pessoa, quando dá multa, que gerou uma pontuação que culmina na suspensão do direito de dirigir, ele não tem interesse, ele nem percebe, ele vai lá e paga. Mas quando vira a suspensão do direito de dirigir, vou pegar alguns exemplos, ele descobre que aquele cruzamento não existe, como várias vezes já me deparei com isso, cruzamento que o policial, seja por um ato falho, veio de outra cidade e acabou confundindo os cruzamentos, coloca um lugar que não existe. O artigo 280 fala que um dos requisitos do auto de infração é o local, mas o local que não existe, como é que vai acontecer a infração? Aí você tem uma situação de um veículo que não corresponde àquela placa, por exemplo, falta de cinto de segurança em moto ou capacete no automóvel por um erro de preenchimento que o proprietário não se atentou no momento da multa, ou outras situações diversas que possam acontecer. Pode até o órgão recursal, o conselho, o colegiado, a junta ou a própria defesa prévia não deferir o processo, a defesa, mas dizer que você não tem essa amplitude de ampla defesa para usar todos os argumentos e apontando situações esdrúxulas como essas que eu falei, aí realmente não tem o menor sentido, até porque muitas vezes ocorre erro de digitação. O auto de infração eletrônico, ele não está livre de erros e a gente vê isso com bastante frequência. Muitas vezes, inclusive, pega os dados do veículo anterior e joga na autuação posterior. Nós nos deparamos com isso várias vezes. Então, discordo veementemente dos órgãos recursais cuja preliminar coloca de que você não tem o direito de rediscutir ou de discutir as autuações que já foram parte dessa somatória de pontos. Pelo contrário, basta uma leitura simples do artigo 265 do Código de Trânsito e vão ver que o que eu estou falando procede. Sim, você tem o direito de explorar todos os elementos de defesa, inclusive questionando autos de infração que por erros crassos não deveriam sequer ter sido cadastrados. Essa é a minha opinião e espero que você tenha compreendido a fundamentação e a gravidade que essas decisões acabam implicando em desfavor do usuário, do recorrente. É isso aí, até o próximo
Transitando com Marcelo Araújo.